E aí, meus amigos do canal da Feltec, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos, eu sou Bernardo Toledo da Brutus Motorsports e hoje eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês que eu fiz uma troca de bicos injetores somente nesse carro aqui, no meu carro, um Fiesta 2.0, 16 válvulas, controlado aí para um FT550. Eu fiz a troca dos bicos injetores e recalibrei o carro todo e eu vou mostrar para vocês aí por que é que eu fiz isso, qual a justificativa e o que eu tive que fazer de consequência nos mapas aqui da injeção para poder reacertar, como é que os mapas ficaram e o que você deve fazer aí, a diferença também que teve na rápida e tal. Então eu vou mostrar uma série de coisas para vocês em relação à troca de bicos injetores quando você já tinha um carro todo acertado e reacerta o carro com um bico de tamanho diferente, de vazão diferente e de características diferentes. Então eu vou mostrar aí para vocês nesse vídeo esses detalhes aí da troca dos bicos injetores. Aqui, pessoal, vou mostrar um pouco para vocês sobre os bicos injetores. Esse carro aqui, em 2017, quando eu fiz o acerto dele, eu retirei os bicos originais que ele tinha do 2.0 e a gente colocou 4 bicos injetores aqui Bosch de 65 libras-hora. É um bico que sobra aqui de vazão. Eu uso aqui em torno de 50% deles somente, a abertura, né? Porque ele é com uma potência bem mais alta, mas é um bico que aceita flex e é um bico muito bom aqui. Mas o que é legal aqui que eu quero mostrar para vocês eu vou fazer um comparativo com bicos injetores, que eu já tinha isso na cabeça aí, que o tipo de leque desse bico, ele tem um leque bem estreito, com um ângulo bem fechado e um jato único, bem fino e apontando reto. Esse tipo de leque, o direcionamento do combustível, né? Ele tem que ser bem casado com o desenho aqui do cabeçote e dos dutos, né? Aonde que vai injetar na válvula. Como esse motor aqui é um motor 16 válvulas, né? 2 válvulas para cada cilindro. No duto existe uma divisão do duto ali dentro do cabeçote que forma 2 dutos, um para cada válvula. E esse bico, como ele tem um jato único, reto, ele bate aqui no posicionamento exatamente na parede de divisão das 2 válvulas. Isso aí é uma coisa que sempre me intrigou muito e aqui está muito legal de ver porque deixou a marca. E aí eu vou pegar um bico para testar, que é um bico que tem um leque com jato em V duplo, que são como se fossem 2 jatos num ângulo mais aberto um pouco, em torno de 30 graus. E aí, você montando ele na posição certa, cada jato vai no meio de cada válvula de admissão, que no meu entender seria o melhor aqui para esse motor. Apesar disso tudo, o motor funciona liso, o consumo é bom, a marcha lenta é boa, não tem nenhuma penalização, mas tecnicamente eu acho que vale a pena fazer esse teste aqui. Talvez melhore alguma coisa de consumo, não sei, tentar medir aí no dinamômetro também para ver se dá alguma diferença, mas é uma coisa bem interessante que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha que interessante, tá aqui, ó, os bicos são montados aqui e os dutos aqui, ó, dá para ver certinho lá dentro, ó. Consegue ver que na divisão do duto, na divisão dos dois, do duto ali, tá preto. Deixa eu ver se eu consigo colocar melhor aqui. Ele deixou uma marca preta ali, que é a marca de injeção do combustível, justamente batendo na divisão dos dutos ali. Eu espero que esteja dando para enxergar isso. Olha lá, ó. Bem na divisão dos dutos. Mas, bom, enfim, a ideia é essa. Então a ideia é comparar esses leques desse bico aqui, que é um leque único, um jato reto, com o outro bico que é um leque em V, que é justamente um bico feito para motor 16 válvulas, né? Ou 2 válvulas por cilindro. Bom, pessoal, eu vou efetuar aqui agora a troca das válvulas injetoras ou bico injetor. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então aí, ó, como tá hoje, né? Com os 4 bicos de 65 libras-hora da Bosch. Como ele é mais curto, ele tem um prolongador aqui de aço inox. Eu vou mostrar para vocês quando eu desmontar. Bem fácil tirar, só esses 2 parafusos aqui. Solta a flauta,
puxa aqui um pouquinho, tira os chicotes e tal, tira os bicos. E aqui eu já deixei preparado aí, ó, os bicos novos aí que vão entrar, que são os Bosch de 41 a 42 libras hora aí, né? Pronto, pessoal, já removi aqui os bicos. Vou mostrar aqui para vocês os dois conjuntos de bico, um ao lado do outro. Então tá aqui, ó, aqui os Bosch 65 com o extensor, né, com o prolongador para ele ficar no mesmo comprimento do de 42, que é o bico longo, né, que o Duratec é feito aqui para o bico longo. Como esse bico é mais curto, coloca o prolongador. Funcionou aí 7 anos esses bicos, nenhum problema. Excelente esses bicos aqui, os dois, né, cada um com a sua característica, mas ótima qualidade, nenhum problema. Aí há um pouco de sujeira aqui na ponta do bico, mas nada, o motor funcionando lisinho. Esse aqui tá bem sujo. Pode ser também o respiro do motor que retorna para o coletor de admissão. Nesse motor aqui tá ligado, né, o respiro do bloco. Então suja um pouco a ponta dos bicos, mas funcionamento normal do carro. Eu nunca percebi nada assim. E aí agora vai os bicos zero aí, 42. Vamos montar eles aqui. E aqui pronto, pessoal, bicos injetores novos montados aqui no motor. Vou mostrar aqui para vocês e um detalhe interessante. Aí, ó, pronto, estão os bicos montados. Deixei esse aqui desconectado para falar para vocês. Agora, o bico tem a posição, tá? Por causa do leque dele e lá nas válvulas de admissão. Então é o seguinte, eu não posso deixar o bico, por exemplo, de lado assim. Se eu deixar assim de lado, o leque dele fica girado. E aí uma válvula vai receber o combustível mais em cima e outra mais embaixo. Então é muito importante nesse caso aqui, ó, ele ficar bem paralelo ao motor aqui, né? Bem retinho, para poder justamente o leque dele em V e nas válvulas de admissão certinho. Então estão todos retos aqui. Bacana. Vamos ao início do acerto agora do motor com esses bicos. Bom, comparando o tamanho dos bicos, se você olhar pela tabela, a 3 bar, o verde tem 41 libras hora e o preto tem 65 libras hora. Dá uma diferença aí de 58% a mais de vazão para o de 65 libras. É uma diferença grande e aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, como eu já estou com o mapa acertado para o bico de 65 libras, eu vou pegar e fazer somente um ajuste rápido e vou ver o que vai acontecer. Então eu tenho que aumentar o meu tempo de injeção, já que o bico que eu estou montando agora é menor, né? Em torno aí de 30 e poucos, 40% menor. Então eu teria que aumentar aqui meu pulso de injeção em torno aí de 35 a 40%. Eu vou ver isso agora na prática. Mas de qualquer forma, para começar aqui de experiência, eu vou botar 30% a mais no ajuste rápido do mapa principal. E aí eu vou ver o que acontece. Eu vou fazer a partida, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui no ajuste rápido, aonde ele pega esse valor e aumenta no mapa todo de combustível, né? No mapa principal todo. Então eu vou aumentar aqui 30%, eu vou começar com isso e ver o que acontece. Depois eu faço o ajuste lá no mapa e zero esse ajuste rápido aqui. Então tá com 30% a mais. Não vou mexer em pulso de partida, não vou mexer em nada disso, só para ver o que vai acontecer. Vamos ver aqui, primeira partida com esses bicos. Aí, ó, 3 bar de pressão de combustível, motor gelado, 22 graus. Vamos ver aqui. Olha só. Interessante, ó, a sonda tá até rica aqui. A princípio aqui foi bem a quantidade. Aí, ó, 4 milissegundos. Meu tempo no outro bico era em torno de 2,5 e 2,7 com ele frio assim. Vamos ver, vou deixar aqui rolando um pouco, vou esquentar o motor para eu poder acertar a lenta quente e depois começar a andar com o carro.
Bom, pessoal, depois da troca dos bicos e do acerto do mapa principal aí de combustível, eu ainda estou aí, digamos, 75% do mapa acertado, ainda tem alguns pontos, ainda tem que refinar mais, que eu ainda não tive tanto tempo, mas o carro já está rodando legal. Então eu ainda vou fazer um refino, mas o grosso assim da diferença dos bicos eu já fiz e já está rodando bem o carro. Então agora, eu vou fazer uma primeira partida aqui do dia, já vou até virar a chave aqui para as sondas aquecerem. É, então eu vou fazer uma primeira partida e a curva, as duas tabelas aí, né, de partida do motor, né, a partida do motor, injeção de partida do motor e a primeiro pulso, que eu fiz? Eu vou ter que recalibrar elas e inicialmente eu peguei mais ou menos a diferença aí da vazão dos bicos e a diferença que eu tive que compensar no mapa e aumentei nelas. Como eu reduzi o tamanho do bico, eu aumentei o tempo de injeção em 30% aqui. E aí agora eu vou recalibrar o carro. Então hoje eu vou fazer um teste, no dia seguinte e tal, sempre a primeira partida do dia. Então vamos ver aqui como é que o carro já vai reagir dessa forma, tá? Então foi, primeiro eu acertei o mapa principal de combustível e agora eu venho acertando os outros mapas. Vou aproveitar também fazer um warm-up, né, um aquecimento do motor e ver se eu vou ter que fazer alguma correção nas curvas de temperatura aqui do motor. Vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Já está aqui, ó, a sonda já aqueceu, 20 graus ali no painel. Aqui, ó, já está aí a temperatura do motor, a água aqui 18 graus. Aí, ó, 18 graus, vai ser a primeira partida do dia, né? Então, vamos ver aqui como é que o carro vai reagir, né? O motor vai reagir com esses novos bicos aí. Ó, pegou. Já vi que eu vou ter que ajustar um pouco o mapa após partida, mas tá legal aí. Pegou, já firmou, bacana, muito bom. Aí depois eu vou pegar o log, analisar, ver as melhorias e repetir amanhã. Pessoal, nessa troca de bicos injetores, uma coisa que eu já percebi bastante, é uma coisa louca, eu reduzi muito a injeção rápida do carro e ainda estou acertando aqui, mas a reação do carro está bem melhor agora. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu ainda estou com o motor aquecendo aqui, ó. A temperatura da água está 60 graus, a válvula termostática não abriu, por isso que aqui está em vermelho. Isso aqui é o retorno da água do radiador. O óleo está 30 graus ainda. E olha só como é que o motor está reagindo bem, olha. Nossa, tá excelente essa rápida. Muito legal mesmo. Isso aqui com o outro bico era chatinho e o pulso de injeção era gigantesco. Depois eu vou mostrar para vocês. Então isso já é um indício de uma eficiência bem melhor do leque aí e consequentemente uma melhoria de consumo, né? As outras sondas aí, ó. Muito bom. Bom, pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês com esse trabalho todo é o meu principal objetivo com a troca dos bicos injetores aqui foi justamente ter um aproveitamento melhor aí do tipo do leque do bico injetor, né? Então o carro tinha esse Bosch 65 libras-hora, que é esse preto aqui, que tem esse tipo de leque aqui, ó, um jato bem reto, com um ângulo bem fechado e é bem direcionado reto, né? E aí aqui, a real que eu mostrei para vocês, lá no duto do carro, como o bico fica centralizado, o jato bate, faz essa mancha aqui, exatamente na divisão dos dutos, que aqui dentro do cabeçote ele divide em dois dutos aqui para as duas válvulas. Então o meu objetivo foi trocar o bico para aproveitar melhor o tipo do leque do bico verde aqui, que é o bico de 42 libras-hora aí da Bosch, que tem esse leque aqui, ó, em formato de V, com dois jatos, com um ângulo mais aberto.
Então aqui ó, dá para ver, ele faz duas poças aqui, dois jatos, né? E esse aqui um só. E aí esses dois aqui ficam direcionados aqui para as válvulas de admissão. Então esse é o principal motivo pelo qual eu fiz a troca dos bicos injetores. Não foi por vazão, não foi por nada disso. E o mais interessante é que, mesmo estando com o bico com um jato só aqui funcionando, rodou anos assim, dificilmente percebe-se isso, porque, o motor tem um funcionamento muito bom. Acertando ele direitinho, tem um funcionamento legal, não dá para perceber grandes coisas não. E aí depois que eu troquei é que eu vi aonde que melhorou e que eu vou mostrar aqui para vocês as diferenças. O objetivo é esse, mostrar para vocês o que que tem que calibrar quando faz uma troca de bicos injetores. Bom, aqui a primeira coisa quando faz a troca dos bicos é alterar as configurações lá na injeção. Dentro de configurações da injeção, na parte de injeção aqui, ó, tem aqui a vazão da bancada. Então aqui, ó, antes que estava com os 4 bicos de 65 libras-hora, essa é a vazão total, então é 4 vezes 65, que dá 260 libras-hora aqui. Estava configurado dessa forma e com esse dead time. Depois que eu troquei para os de 42, eu acertei aqui a vazão da bancada, que reduziu para 164. Na verdade é 41 libras-hora. Aqui embaixo, essas duas tabelas é do fabricante aí, que mostra aqui, ó, em 3 bar, que é o que eu uso aqui. Aqui, o bico verde tem 41 libras-hora e o bico preto tem 65 libras-hora. Então, 4 vezes 41, 164 libras-hora. E o dead time eu também alterei, porque eu pegando aqui na tabela lá do fabricante, é diferente. Então aqui, ó, no bico de 65 libras, o dead time dele eu coloquei 0,95 milissegundos por causa dessa tabela aqui, ó, em 3 bar, entre 13 e 14 volts, aqui, ó, eu fiz uma média aqui, 0,95 milissegundos. E o bico de 42 libras, o dead time dele, ele é mais rápido, então o dead time dele é mais baixo. Aqui a 3 barra entre 13 e 14 volts, eu fiz uma média aqui usando 0,60 milissegundos. Isso mostra também que o bico de 42 libras-hora é mais leve e mais rápido, por isso que o dead time dele é menor. Ele consegue abrir, o tempo morto dele ali é menor. Então ele ajustando aqui a vazão da bancada e o dead time dos bicos. Isso é que tem que fazer para alterar as configurações da injeção quando troca os bicos injetores. Depois disso, eu acertei o carro, né, com os 2 bicos, né, o jeito que ele estava acertado aqui com os bicos de 65 libras. Isso aqui é o mapa principal de combustível e agora com o de 42 libras-hora. Dá para perceber que o formato do mapa é o mesmo, até parece que é igual, mas tem diferenças que eu vou mostrar para vocês. Para enxergar melhor essas diferenças, o que que eu fiz? Eu exportei esses dados aqui do FT Manager para o Excel, aqui, opa, aqui está exportados aí os dados para o Excel, são os 2 mapas principais, dá para perceber a diferença aí, eh, pela legenda aqui, pelas cores, mas ficou mais fácil, o que que eu fiz? Eu fiz uma subtração de um mapa pelo outro, e aí tem esse resultado aqui, ó. Esse resultado é a diferença dos 2 mapas principais, do carro acertado com o de 42 libras-hora e de 65 libras-hora. Isso aqui é o quanto eu tive que aumentar no tempo de injeção para o carro rodar com o bico de 42 libras-hora, já que ele tem uma vazão de 35% a menos do que o bico de 65 libras-hora. Então dá para ver, o que é legal é o seguinte, é, bom, a diferença de vazão entre os 2 bicos é 35%, né, então o bico de 42 libras-hora é 35% menor do que o de 65 libras-hora. Só que não basta eu colocar no mapa inteiro 35%, já que a vazão dele é menor, e eu aumentar o tempo de injeção 35%, porque isso não é linear. Por que que não é linear? Por causa dessa curva aqui, ó. Essa curva aqui não é a curva desses bicos, é a curva de outro bico, mas eu não tenho os dados desses 2 bicos porque o fabricante não fornece. Mas esse aqui eu peguei de outro bico só para vocês entenderem. Isso aqui é uma curva de fluxo dinâmico do injetor, é a curva característica do injetor. Então ela relaciona o tempo de pulso aqui, quantos milissegundos, por qual a vazão máxima que ele
injeta, né, então miligramas por pulso. Então essa curva ela tende a ser linear, tem um valor mínimo aqui, que ele começa a ter um desvio, por isso que existe um tempo mínimo de injeção, e também tem um máximo, mas entre elas geralmente ela é bem linear, igual está aqui. Só que cada bico tem uma curva diferente, e aquela vazão lá é dada numa certa condição, que pode ser que não seja a condição intermediária aqui, e o ângulo dessa curva ela pode estar mais inclinada ou não. Por isso que aqui não fica completamente linear. E aí dá para ver essa diferença toda. O que é legal de ver é o seguinte, aqui nessa faixa onde o motor mais trabalha na rua e andando normalmente, né, a gente trabalha aqui, por exemplo, entre 2.000 a 3.000 RPM aqui, e uma carga aqui intermediária, essa região aqui, ó, se você pegar na legenda aqui, ó, cinza e amarelo, o cinza eu aumentei entre 10 a 20% e o amarelo entre 20 a 30%. Então, foi um aumento pequeno perto da redução que eu tive de vazão dos 2 bicos, então isso já me indica uma melhoria no consumo de combustível, tá, que depois eu vou mostrar para vocês aí. Aqui os resultados que eu tive aí com os 2 bicos passando no dinamômetro, eh, bom, primeira coisa, os 2 testes, né, no dinamômetro usando o mesmo lambda-alvo, a mesma pressão de combustível, a mesma bomba de combustível. Primeira coisa, não teve ganho de performance. Trocar os bicos injetores aqui nesse caso, ó, dá para ver aqui a potência e o torque é o mesmo, não trouxe ganho de potência. Tudo bem, esse não era o objetivo. Aqui eu tenho em azul os dados do bico 65 e em verde os dados do bico de 42. Eu coloquei aqui o tempo de injeção deles, a plena carga, em função da rotação, e a abertura dos bicos também, em função da rotação. Então dá para ver aqui que é mais ou menos um offset, mas não é linear, tá vendo aqui? Ele vai crescendo, e aí a diferença entre eles está aqui em laranja. A abertura máxima de bico, né, o Dutch Cycle máximo aí que eu usava nos bicos de 65, era aqui, ó, 50%, mais ou menos aqui, ó, 50% de abertura, e no de 42 libras, 64%, que é mais ou menos esse ponto aqui. Hã, então essas foram as diferenças deles em plena carga no dinamômetro aí. É interessante de ver que também não é linear, a diferença ela varia um pouco aqui dependendo da rotação. Aqui, a diferença entre os bicos injetores na injeção rápida. Aqui foi uma diferença grande. Eh, aqui a configuração que eu usava que eu usava o bico de 65 e aqui para o bico de 42 libras-hora. O que eu alterei, por exemplo, esse primeiro pulso aqui, eu não alterei, só que lembrando que a vazão é 35% menor nesse bico aqui. Então, isso quer dizer que eu reduzi a quantidade de injeção rápida. E no pulso superior aqui, eu reduzi 55% aqui, ó, que é passei de 9 para 4 milissegundos. E as rotações também alterei, porque antes eu precisava de muita injeção rápida, então eu mantia a rotação até 1.400 e depois até 4.000 RPM. Como é que é essa injeção rápida aqui? Você, eh, considera esses 2 pontos aqui, abaixo dessa rotação ele usa esse pulso, acima dessa rotação aqui ele usa esse pulso, e entre elas ele interpola os dados. Por isso que fica essa curva dessa forma aqui, ó, linear aqui, interpolação e depois linear de novo. Então com isso aqui dá para ver que eu reduzi um tanto aí de injeção rápida, que isso é um indício aí que o leque realmente funcionou legal. E também aquele teste que eu mostrei para vocês aí da próprio sentimento ali, a sensação da dirigibilidade com o leque agora que ficou melhor. Aqui também é outra coisa que vai ter que calibrar, né, é a partida do motor. Trocou o injetor, tem que recalibrar a partida do motor. Aqui minha curva de partida do motor aí com os 2 bicos, dá para perceber que principalmente em temperaturas mais baixas, claro, eu tive que aumentar o tempo de injeção, mas não foi tão grande. Aqui as diferenças em cinza 10%, 15% a mais de tempo de injeção para a partida ficar legal com o mesmo tempo de partida do bico antigo. Bom, então concluindo aqui pessoal, os bicos injetores eles não são baseados somente naquela vazão comercial que vende, né, que é conhecido o bico ali. Tem vários outros fatores aí que envolvem, né, o formato do leque, spray, atomização, a curva característica de cada injetor, dead time. Então o bico é uma ciência bem complexa ali, que os fabricantes desenvolvem muito isso. E nessa troca de bicos aqui nesse motor,
que que eu percebi, né, melhor dirigibilidade, o carro melhorou a dirigibilidade, hã, consumo de combustível melhorou, eu fiz teste de estrada, ele melhorou 12,5% melhor com o bico de 42 libras, e na cidade em torno aí de 5% melhoria de consumo. Então teve uma melhoria considerável aí, para uma alteração não tão drástica, né, fácil de fazer. Bom, outra coisa, não houve ganho de performance com a troca dos bicos. E aqui o que eu deixo aí de recado para vocês, né, sempre que vai trocar os bicos injetores, vai ter que configurar o dead time, configurar a vazão dos injetores lá na configuração da injeção, vai ter que reacertar o mapa principal de injeção, vai ter que reacertar a injeção rápida, vai ter que reacertar os mapas de partida do motor, quantidade de injeção na partida, e o mapa de pós-partida, pequenos ajustes, aí depende um pouco do que você está fazendo, do seu projeto, mas pode ser que seja necessário recalibrar ele também. E a fase de injeção, no meu caso aqui, não tive alteração, eu testei no dinamômetro, mas não veio ganho, o resultado era o mesmo que tinha com o outro bico, então vale a pena testar, às vezes pode ser que um bico tenha um leque muito diferente do outro e tem algum ganho com a fase de injeção, mas isso aí testar no dinamômetro. Então era isso que eu queria mostrar nesse vídeo, espero que tenha sido útil, que tenha sido interessante aí para vocês. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo. Valeu!